Denise, hoje a gente está falando sobre economia, tem vários assuntos para que a gente possa tratar disso, o impacto. Eu estava até olhando agora o mercado financeiro, como é que está nesse momento, o dólar comercial em alta de 0,64%, o dólar a R$ 5,66, bolsa em queda de 0,66%. Entre os dados econômicos dessa manhã, eu acho que o PIB americano talvez muito forte e também o desemprego. Vamos só começar rapidamente pelo PIB, Denise, que a gente estava ouvindo o Jamil Chad falar sobre o impacto lá nos Estados Unidos. Queria saber, para cá, por exemplo, como é que você analisa esse primeiro resultado no governo Trump com uma retração da economia americana de 0,3%, que é a primeira retração desde 2022, né? Isso. Bom, a gente está vivendo, então, esse impacto dessa revolução que o Trump está fazendo na economia e que anunciou, né, as mudanças de tarifas comerciais, mas ainda não teve impacto, não deu para sentir ainda. Então, eu diria que esse é o momento em que a gente olha para esses números e pensa mais, tenta olhar mais para frente do que para trás. Quando o Trump começou a falar de tarifas, foi em janeiro, começou a ameaçar, aumentou algumas tarifas, etc., mas ainda não deu para sentir o efeito delas ainda. Eu acho que hoje os analistas e os investidores estão olhando mais para frente e tentando repercutir, olhar mais, enfim, pensar mais no futuro. Esses números do PIB de agora, eles já não contam uma história muito boa de como é que está a economia, porque muita coisa mudou de uma forma brusca, né? E aí tem tudo isso que pode vir a acontecer com as tarifas, né? Donald Trump pede paciência e acredita que as tarifas vão ainda trazer resultados positivos. A gente já ouviu aqui, pelo menos no All News, no UOL, mas foram muitos economistas, não apenas brasileiros, né? Mas claro, principalmente americanos, a gente vê na imprensa também americana. Quem pensa isso é um grupo muito pequeno, né, o Denise, que possa vir dar bons resultados para os Estados Unidos essa tarifa. É muito interessante isso, porque no começo, quando começaram a ser anunciados, analistas, economistas, jornalistas, todos olhavam para esses anúncios, essas notícias e pensavam, espera um pouquinho, tem alguma coisa que eu não estou entendendo. Ou tem uma coisa muito genial por trás e a gente não está entendendo. Mas agora, até mesmo pessoas do mercado financeiro, de fundos de investimento, que eram grandes apoiadores do Trump, lendários investidores também já estão prevendo que vai ser muito ruim, uma catástrofe, etc. Então, está difícil de encontrar fora do governo, porque o governo ainda demonstra estar muito convicto, né, de que está no caminho certo, mas fora dele é difícil me encontrar quem aposte ou quem ache que vai dar um bom resultado para os Estados Unidos. É isso, 11h42. Vamos seguir nessa conversa econômica um pouco, tem tanto assunto para que a gente possa tratar. Mas a gente vai para o intervalo, a gente segue pelo YouTube, falando inclusive sobre economia e o resultado aqui no Brasil. É a manchete principal do UOL, se não é que mudou. Vamos abrir a manchete principal do UOL agora nesse momento. Desemprego sobe para 7%, mas é o menor da história para o primeiro trimestre. O intervalo a gente segue pelo YouTube. Vamos até abrir esse dado, esse é o resultado, é o melhor resultado para o período desde a série histórica iniciada em 2012, que é o que aponta o IBGE. E a gente vê aqui os dados, e é importante dizer que quando a gente vê esse número, que é um número positivo, teve uma pequena alta de desemprego, né? A taxa de desemprego voltou a subir e atingiu 7%. Mesmo assim, é uma taxa muito baixa e histórica, é o menor desemprego em 13 anos para o primeiro trimestre. O que normalmente a gente se preocupa, né, Denise, quando a gente vê mais uma alta? Estamos vivendo uma tendência de alta de desemprego? Preocupa ou não? Não, eu acho que não preocupa. Está subindo um pouco. É engraçado notar que o primeiro trimestre, ele é um trimestre de desemprego alto, porque você tem as contratações temporárias de final de ano, para Natal, etc. Então, o primeiro trimestre é um trimestre de desemprego mais alto. Então, esse número, de fato, é um número muito bom. Uma coisa que chama atenção é que tem menos pessoas procurando trabalho, né? Também está caindo o número de pessoas procurando trabalho. Então, isso também é notável. Mas eu acho que é uma boa notícia, assim. Acho que é difícil você olhar para um número desse e você dizer que é uma má notícia, né? Que o desemprego está subindo e está subindo muito levemente.
Pelo que a gente está acompanhando, até na reportagem da nossa página, diz que a taxa de desocupação ela subiu nos últimos 4 trimestres. E é importante dizer que essa taxa de desemprego, ela justamente foca naquelas pessoas que não estão procurando emprego, né? A comparação do índice com os 3 meses imediatamente anteriores aponta para a evolução de desemprego após atingir os níveis menores da história. Isso em outubro, 6,2, novembro, 6,1 no ano passado. E com essas elevações, a taxa voltou ao patamar dos 7,1. É isso que é importante a gente observar. Então, quer dizer, chegamos e no ano passado eram 8 milhões e 600 mil brasileiros que estavam procurando emprego nesse terceiro trimestre do ano. E por isso essa informação é muito importante. A taxa mais baixa, no entanto, que vem crescendo desde outubro do ano passado. Estamos voltando com quem estava nos acompanhando na TV neste momento. Nosso assunto é o desemprego no país e o emprego no país. Vamos lá, Josias. O governo brasileiro busca boas notícias. Esse pacote do desemprego, uma taxa muito baixa, histórica, no entanto, há aí uma alta acontecendo. É motivo de preocupação? É motivo de o governo atuar nesse sentido, explicar, comemorar, lamentar? Isso na véspera, inclusive, do Dia do Trabalho, né? Não é uma informação digna de celebração, Fabiola. Não há razões para soltar fogos. Estamos diante de uma alta na taxa de desemprego, uma alta pequena, o índice ainda é muito baixo, mas nesta semana o presidente do Banco Central, o Gabriel Galípolo, ele sinalizou, havia muita gente imaginando que o Banco Central estaria próximo de iniciar um período de descenso da taxa de juros, e ele sinalizou que a taxa de juros deve se manter num patamar alto durante algum tempo, sinalizou que vem por aí mais aumento da taxa de juros e que a inflação ainda é muito preocupante do ponto de vista de quem conduz a política monetária, do ponto de vista do Banco Central. Portanto, nós temos um ano complicado para o governo nesse aspecto, né? E se o Banco Central mantém os juros altos e pode até subir um pouco mais, a perspectiva é de que o desemprego continue aumentando no Brasil. Grande, pequeno, vamos ver. A realidade vai se apresentar no final do ano. E do ponto de vista prático, Fabiola, o governo está lidando com uma conjuntura que é muito desafiadora, porque nós estamos vivendo um período em que cresce a pejotização, gente que vai virando empresa, até empresas meio ficcionais, porque pessoas que trabalham sozinhas viram empresas. Estamos vivendo uma fase de crescimento do emprego à margem da CLT, gente que está aí ralando para encher a geladeira no aplicativo, no trabalho informal. Então, indicadores que antigamente eram muito comemorados, festejados pelo governo, como o CAGED, que mede ali o nível de emprego, o IPCA, o próprio comportamento do PIB, todos esses dados, eles passaram a ser relativizados, porque agora, além do dado objetivo, é preciso levar em conta a percepção que as pessoas têm da economia. E aí entram as pesquisas de opinião, e a gente tem visto que, normalmente, é grande o percentual de brasileiros que avaliam que a economia pode piorar. É grande o percentual de brasileiros que sente no bolso a alta da inflação dos alimentos. Então, todos esses indicadores colocados numa única cesta mostram por que o governo, a despeito dos indicadores, não são desesperadores do ponto de vista econômico, porque o governo, o presidente e o governo continuam com a popularidade e a aprovação no vermelho. Porque hoje esses indicadores eles precisam ser sopesados, combinados com outros indicadores que são medidos pelas pesquisas de opinião. Então, não é um cenário positivo para o governo, Fabiola, que já está desafiado em várias frentes e agora, se você começa a perder emprego, se o desemprego sobe, e essa é a perspectiva durante o ano, mais ou menos, subirá o desemprego. Então, não é algo que possa ser celebrado pelo governo, não, Fabiola.
O Thales, quer comentar alguma coisa a respeito dessa taxa do desemprego? Como isso deve ser lido, inclusive olhando para a popularidade e a aprovação do governo Lula? Esses dados da economia que devem ser colocados na vitrine do governo, né, nesse momento. Como é que esse vai aparecer na vitrine? Racionalmente, o que ocorre é o seguinte: o Banco Central tem mantido as taxas altas. Por quê? Para desaquecer a economia. Um dos índices, uma das taxas que fala do aquecimento ou desaquecimento da economia é o nível de emprego. O nível de emprego no Brasil, de desemprego, é baixo, tem sido baixo. Para o Banco Central, baixo demais, porque a economia está aquecida. Então, o Banco Central quer dar uma diminuída no nível de emprego. Essa taxa traz um pouco essa notícia para o Banco Central e aí coloca de novo a questão: vem cá, vale a pena continuar aumentando os juros? Não vale? Certamente o pessoal do Banco Central, que é mais conservador, vai achar que essa taxa não é suficiente para segurar a taxa de juros. Vai achar que ainda não é suficiente, vai querer mais. Agora, há gente dentro do governo que vê essa taxa como mais um motivo para se segurar a taxa de juros e evitar que se continue nesse ritmo de crescimento. Essa é uma discussão que é feita pelos economistas e pelos economistas de dentro do governo. Não sei quem vai ganhar essa queda de braço. Ô Denise, aproveitando inclusive você aqui conosco, né? O governo fica buscando essas manchetes, buscando justamente bons dados para serem apresentados, porque não existe nada que faça com que o governo vá melhor do que a economia ir bem, quer dizer, as pessoas vivendo melhor, né? Essa do desemprego pode ser colocada nessa lista? Isso é uma responsabilidade, vamos colocar assim, do governo Lula? Porque quando a gente vê no histórico dessa taxa de desemprego, e aí o Josias também trouxe isso, o modo de se trabalhar vem mudando e essa pesquisa ela talvez não tenha se atualizado na mesma intensidade. Como é que você vê isso como sendo um bom dado para o governo e o que pode ser colocado nessa vitrine do governo de bons dados econômicos hoje? Olha, eu tenho a sensação de que quando a gente analisa e as pesquisas de opinião mostram que as pessoas estão pessimistas em relação à economia, é mais por causa da inflação, da corrosão na renda, do que de emprego. O emprego está muito baixo. Tem uma coisa interessante que é a psicologia financeira, ela mostra que a gente é muito... tem um mecanismo chamado viés de negatividade, que o ser humano ele sempre olha para as coisas ruins de uma situação do que as coisas boas. Então, quando a gente olha para esse desemprego, a gente fala assim, não, mas está subindo. Está subindo pouco e é um nível muito baixo. Então, acho que, de forma geral, esse é um indicador bom para o governo. E quando a gente vê que as pessoas estão mais negativas, pessimistas em relação à economia, eu acho que é porque nós estamos mais pobres. A inflação dos últimos anos corroeu a nossa renda, o nosso salário está rendendo muito menos no supermercado. Eu acho que isso pesa mais, você vê muito mais pessoas reclamando de que estão gastando muito do que não estão conseguindo emprego. Pelo contrário, você vê relatos de empresários no setor de supermercados. Recentemente conversei com empresários desse setor, é difícil encontrar funcionário para esse setor. A rotatividade também está muito alta, quer dizer, as pessoas estão... buscando oportunidades melhores com mais facilidade. Então, nessa conta toda de aumentar os juros para combater a inflação, etc., eu acho que o nível de desemprego pode ser considerado bastante confortável. É isso. Confortável e tem essa situação também de estar desatualizado em relação à forma como... então, assim, acho que as pessoas... Fala, Thales. Vocês estão me ouvindo? Eu estou te ouvindo, Eu queria fazer uma pergunta a Denise. Vai lá. Fazer uma pergunta a Denise. Olha o medo. Eu adoro quando vocês falam. Tá, Josias. Não, porque quando os colunistas viram para os nossos repórteres, editores, convidados, falaram, eu quero fazer uma pergunta. Aí fala, comigo? Eu passava por isso também. O que você acha? Como você acha que vai repercutir no Banco Central essa taxa de desemprego? Ela tem alguma influência na decisão que eles vão tomar sobre a taxa de juros? Não, eu acho que não.
Eu acho que não. Eu acho que o Banco Central lida muito mais com expectativas e com, digamos, expectativas e sensação, e o mercado financeiro conta muito, olhando para frente, para o futuro. Então, para o Banco Central, importa muito mais a imagem de mostrar que eles são rígidos e que eles não vão admitir nenhum tipo de repique na inflação, descontrole dos preços. Então, eu acho que é um nível confortável e eu acho que o Banco Central vai continuar sendo muitíssimo rígido e continuar subindo juros enfim, eu acho que o nível de emprego tá bastante confortável e eu acho que para o Banco Central importa mais passar a mensagem de ser rígido e de ser intolerante com a inflação para controlar as expectativas do mercado financeiro que continuam, foi isso que o Garipolo disse essa semana, né? Que eles estão muito incomodados com o tanto que as expectativas do mercado financeiro são ruins, apesar dos sinais de que a inflação está começando a ficar mais controlada. O desemprego não está no rol das preocupações, né, Denise? Eu acho que esse que é o ponto, né? Já está precificado, como diz o mercado. Exato, Adoro. exato. Já está precificado, então não vai ter muita cosquinha.